A noiva que não aceitou ser esquecida. Dizem que toda a cidade guarda um segredo, mas em Vila de Santa Madrigal, um vilarejo que não aparece em mapas atualizados e que insiste em permanecer nas sombras de um tempo que não se sabe mais ao certo se ainda existe ou se ficou aprisionado em algum ponto esquecido da eternidade. O segredo tem nome, rosto, véu e um buquê de flores mortas há muito tempo. E quando a noite desce sobre as ruínas da antiga igreja queimada, é possível ouvir passos arrastados, como se um vestido de noiva esfregasse sua cauda suja contra pedras, que um dia foram sagradas, e agora só lembram pecados e arrependimentos, esperando por quem ousa olhar fundo demais dentro da escuridão, convencido de que não estará sendo observado. Os moradores evitam pronunciar o nome dela porque dizem que o vento leva o som direto para os ouvidos, do que não deveria mais escutar coisa alguma. Porém, registros escondidos em alguns sótãos trancados contam sobre Eloá Serafine, a prometida que jamais chegou ao altar, porque o destino, ou algo pior, decidiu que ela deveria conhecer o gosto do abandono antes mesmo de o padre erguer a mão para iniciar a bênção, e desde aquela noite em que seu coração foi partido e seu sorriso soterrado sob lágrimas e terra fria, ela jamais permitiu que o mundo se esquecesse da promessa feita diante dos anjos, que choraram sozinhos quando o noivo desapareceu, sem explicações, deixando apenas um silêncio tão cruel que poderia matar. Há quem diga que Eloá foi vista usando um vestido branco que nunca suja por completo, porque a própria morte parece ter medo de tocar nela, e que seu véu cobre não apenas o rosto, mas toda a verdade sufocada que os vivos não suportam ouvir. Pois não se trata de um fantasma comum, mas de um pacto de amor que se recusou a morrer e que continua pulsando no coração de alguém que nunca conseguiu fugir de suas responsabilidades e, mesmo assim, insiste em continuar respirando como se não tivesse sido amaldiçoado no exato instante em que escolheu abandonar a mulher que dizia amar para todo sempre naquele altar, que agora permanece vazio e frio, tal qual o lugar onde enterraram sua memória. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o noivo chamado Adrian Kavanagh, mas os mais velhos de Santa Madrigal juram ter visto marcas de arranhões do lado de dentro de seu túmulo, como se ele tivesse tentado escapar, ou como se alguém tivesse tentado entrar, e quando perguntam como sabem disso, eles apenas se calam e olham para o chão, como se temessem chamar a atenção de um olhar que não pertence mais a este mundo, porque Eloá não aceita que a história tenha acabado ali, e os sinais de sua fúria apaixonada se manifestam em qualquer homem que ouse prometer amor e não cumprir, principalmente quando a lua cresce vermelha atrás das torres da antiga igreja, e as luzes piscam como velas prestes a se apagar diante de um lamento que atravessa as frestas do tempo. Existem relatos vindos do sanatório de Monte Alvorada, onde alguns pacientes gritam durante a madrugada que uma mulher vestida de branco aparece no pátio, olhando para eles com carinho doentio, repetindo que o amor é eterno, que não importa para onde tentem correr, nem quantos remédios tentem engolir com as próprias lágrimas, porque ela sempre encontrará aqueles que se esquecem de suas promessas, dizendo que a aliança jurada não pode ser arrancada sem que o dedo seja levado junto, e que o coração não deve mudar de dono sem que o antigo possa acompanhar cada batida, até que pare por completo, e a noite se encarregue de unificar o que nunca deveria ter sido separado. A estrada do cemitério da Rosa Negra é evitada por viajantes, pois carros quebram ao chegar perto de um portão de ferro retorcido que se abre sozinho como um convite envenenado,
e prontamente surgem manchas de orvalho gelado nos bancos traseiros, como se alguém tivesse acabado de sentar ali com um buquê morto entre os dedos roxos, e quando os faróis iluminam o corredor de lápides, alguns juram ter visto a sombra de um vestido esvoaçante desaparecendo sempre atrás do mesmo mausoléu. O túmulo onde Eloá nunca foi oficialmente enterrada, mas onde flores surgem mesmo sem raízes, como se uma mão pálida as empurrasse para fora do solo, insistindo em florescer, mesmo morta. Certa noite, um grupo de jovens documentaristas decidiu investigar o mito e levar suas câmeras para dentro da igreja abandonada, acreditando que encontrariam apenas morcegos e rachaduras. Porém, o que gravaram nunca foi divulgado oficialmente, porque o único sobrevivente perdeu completamente a sanidade depois de contar que viram uma noiva surgir ao fundo do corredor principal com passos tão suaves que não deixavam poeira cair dos tijolos, mas que ao mesmo tempo fizeram o ar congelar dentro de seus pulmões. E quando ela ergueu o véu, não havia rosto, apenas um vazio que olhava de volta para eles, como se o próprio nada tivesse se tornado uma noiva traída e faminta por memórias que não lhe pertencem mais. Ele também disse que uma voz sem boca sussurrou que os mortos caminham lentamente porque carregam o peso de suas promessas, e que amor verdadeiro nunca perece, mas se transforma em corrente grilhão e pacto de sangue silencioso, como um altar, onde ninguém mais reza. E quando tentaram fugir, a porta da igreja fechou sozinha e os vitrais pareciam pulsar como órgãos vivos, refletindo a imagem de Eloá multiplicada em 100 noivas que os cercaram, até que só restasse aquele que conseguiu escapar com o cabelo totalmente branco, como neve, em noite de tormenta, mesmo sendo jovem demais para ter conhecido a velhice, ainda que por um sopro. O sobrevivente ficou repetindo que Eloá não busca vingança, mas sim lembrança, e que ela não precisa ferir fisicamente ninguém para conquistar sua vitória, porque tudo o que deseja é que o mundo jamais apague seu nome de suas histórias, e que o coração de Adrian Kavanagh ainda bate em algum lugar, talvez enterrado vivo, talvez aprisionado entre dois mundos, talvez batendo dentro de outro corpo, que não sabe que carrega o peso de um amor amaldiçoado, que continua procurando a noiva para cumprir o que nunca foi concluído, sob a bênção de um Deus que abandonou aquela igreja no dia em que o fogo consumiu seus vitrais. Hoje os mais supersticiosos evitam pronunciar Adrian ou Eloá à noite, acreditando que cada sílaba pode chamar a atenção do casal incompleto que ainda anda por aí, um procurando o outro. E vocês que estão ouvindo esta história, talvez sintam um arrepio subindo pela espinha, como se dedos finos tocassem a nuca, porque é assim que ela encontra os esquecidos. Primeiro vem o frio, depois o perfume de flores velhas, e por último, um sussurro no ouvido, perguntando: "Você ainda lembra de mim?" E se a resposta for não, ela se certifica de corrigir isso de um jeito que o mundo inteiro jamais esqueça novamente. Talvez você a veja passar pelas ruas silenciosas de alguma cidade que acredita estar protegida pela modernidade, mas o sobrenatural não respeita relógios nem avanços tecnológicos, porque onde há amor, há presença, onde há promessas quebradas, há dor, e onde há um coração que tenta seguir em frente, existe um véu arrastando atrás de si, pronto para envolver a próxima vítima que acreditar que pode amar e depois ir embora, como se o amor fosse descartável, como se memórias pudessem ser jogadas no lixo, como flores murchas que ninguém se atreve a cheirar, pois temem o perfume da morte. Assim termina esta narração deixada, para que você pense sozinho, se tudo não passa de superstição narrativa poética, tentando soprar medo nas frestas mais frágeis do seu coração, ou se talvez em algum ponto perdido entre o hoje e o ontem,
Eloá Serafine ainda esteja caminhando rumo ao altar onde a espera um noivo que ousou desaparecer e que agora só pode ser encontrado se você disser o nome dele em voz baixa, dentro de um quarto escuro, enquanto segura uma rosa negra que jamais deveria ter brotado, mas que insiste em florescer em sua mão, porque você acabou de ser escolhido pelo amor que não aceita ser esquecido. Agradeço por acompanhar esta crônica mais uma vez no Crônicas de Outro Mundo. E se você sente que alguém observou você durante a história, talvez seja melhor se inscrever no canal para que Eloá veja que você ainda lembra dela. Curta, compartilhe e ajude esta investigação a alcançar mais testemunhas, pois nos encontraremos novamente no próximo ritual. Digo no próximo vídeo, onde mais segredos insistem em permanecer vivos, mesmo quando todos juram que já morreram.